3. A atitude do crente para com a doença. Toda vez que um cristão adoece, deve primeiro buscar ao Senhor, no intuito de descobrir a causa do mal, sem contudo, abrigar muita ansiedade pela cura. Paulo nos dá um bom exemplo, mostrando que conhecia bem sua fraqueza. Devemos examinar a nós mesmos para ver se desobedecemos ao Senhor, se de algum modo pecamos, se somos devedores de alguém, se violamos alguma lei natural, ou se negligenciamos alguma obrigação especial. Precisamos entender que quebrar uma lei natural muitas vezes constitui pecado contra Deus, pois foi Ele quem as estabeleceu e governa o universo por meio delas. Muitos têm medo de morrer, buscando apressadamente os médicos assim que adoecem. Isso revela que estão ansiosos pela cura. O cristão não deve ter essa atitude. Devemos, primeiro, procurar identificar a causa da doença. Infelizmente, muitos irmãos não possuem paciência nenhuma. No momento em que adoecem, logo procuram um remédio. Parecem estar tão temerosos de perder sua preciosa vida que, ao mesmo tempo em que buscam a Deus, através da oração, pedindo cura, correm a um médico querendo os recursos dele. Isso mostra como estão dominados pelo eu. E como poderiam estar menos dominados pelo eu na doença, se isso é o normal para eles? Aqueles que costumam estar dominados pelo eu são os que, assim que adoecem, buscam a cura com ansiedade. O cristão deve entender que a ansiedade de nada adianta. Ele pertence a Deus, por isso sua cura não é tão simples. Ainda que ele seja curado agora, adoecerá de novo. Primeiro precisa resolver seu problema com o Senhor, o problema do corpo poderá ser resolvido depois. Devemos nos dispor para aceitar qualquer lição que nos venha pela doença. A razão é que, colocando-nos diante de Deus, resolveremos muitos dos nossos problemas. Descobriremos, por exemplo, que muitas vezes a doença se deve a algum pecado. Depois de confessá-lo, pedindo perdão, podemos esperar que Deus nos cure. E quem tiver avançado um pouco mais na comunhão com o Senhor, talvez possa descobrir que o problema é fruto de um ataque do inimigo. Ou então que nossa falta de saúde se deve a uma disciplina de Deus. O Senhor nos corrige por meio da doença para tornar-nos mais santos, mais brandos ou mais maleáveis. Quando colocamos essas questões diante de Deus, podemos descobrir a causa exata de nossa enfermidade. Algumas vezes, o Senhor poderá permitir que recebamos alguma ajuda médica, de outras, porém, Ele poderá curar-nos instantaneamente, sem essa ajuda. Precisamos entender que a cura está nas mãos de Deus. Devemos aprender a confiar naquele que cura. No Antigo Testamento, Deus tem um nome especial, Eu sou o Senhor, que te sara, Êxodo 15:26. Devemos buscá-lo, pois ele será misericordioso para conosco nisso também. Assim, o primeiro passo do crente ao adoecer é procurar descobrir a causa da enfermidade. Depois, ele pode recorrer aos diversos meios de cura, um dos quais é chamar os presbíteros da igreja para orar e ungí-lo com óleo. Essa é a única ordem na Bíblia a respeito da doença. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:14-15. Não tenhamos muita pressa em buscar a cura. Primeiro vamos nos colocar diante de Deus. Uma providência que devemos tomar é chamar os presbíteros da igreja para ungir-nos com óleo. Isso representa o óleo da cabeça que flui para nós, membros do corpo. O óleo que a cabeça recebe desce pelo corpo inteiro. Como membros do corpo de Cristo, podemos esperar que o óleo derramado sobre a cabeça venha até nós. E onde a vida flui, a doença desaparece. Portanto, o propósito da unção é trazer a nós o óleo da cabeça. É possível que, por causa de alguma desobediência, de pecado ou outra razão, o crente tenha se desligado da circulação do corpo, perdendo a proteção que vem dele. Por isso, precisa chamar os presbíteros da igreja para reintegrá-lo à circulação e ao fluxo da vida do corpo de Cristo. Quando algum membro do nosso corpo físico está enfermo, a vida não pode fluir livremente para ele. O mesmo acontece no corpo de Cristo. Desse modo, a unção com óleo tem por objetivo restaurar esse fluxo.
Os presbíteros representam a igreja. Eles ungem o crente em nome do corpo de Cristo, a fim de que o óleo da cabeça possa voltar a fluir para ele. Então, que o óleo da cabeça venha sobre aquele membro no qual a vida foi obstruída. Nossa experiência mostra que tal unção pode levantar instantaneamente até alguém que se acha gravemente enfermo. Alguns já reconheceram que a causa de sua doença é o individualismo. E isso, de fato, pode ser a causa principal. Existem cristãos fortemente individualistas. Fazem tudo por si mesmos, conforme sua própria vontade. Se Deus pesa a mão sobre eles, adoecem, porque não recebem as forças que vêm do corpo de Cristo. Não podemos, de forma nenhuma, achar que tal assunto é simples. As causas das doenças podem ser muitas e variadas. Um crente pode ter uma enfermidade por estar desobedecendo a um mandamento do Senhor, recusando-se a realizar a vontade dele. Outros podem adoecer em consequência de algum pecado em particular. Outros, ainda, sofrem os efeitos do individualismo. Há alguns casos de atitude independente, que Deus ignora e não disciplina. Em outros, porém, ele envia uma doença com o objetivo de corrigir o crente, principalmente se quem toma essa atitude conhece a igreja. Esses, o Senhor não deixa sem a disciplina devida. É possível também que a enfermidade seja a consequência de um físico enfraquecido. Se alguém profanar o próprio corpo, Deus destruirá esse templo. Muitos se acham enfermos porque adotam práticas que prejudicam o corpo. Resumindo, podemos dizer que toda doença tem uma causa. Quando um crente contrai uma enfermidade, deve logo procurar identificar as causas dela. Depois de confessá-las, uma por uma, a Deus, deve chamar os presbíteros da igreja para cumprir a ordenança de confessar os pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros. Em seguida, os presbíteros devem ungir o doente com óleo, para que a vida do corpo de Cristo lhe seja restaurada. O influxo da vida nele fará desaparecer a doença. Cremos nas causas naturais, mas temos de afirmar, também, que as espirituais têm maior peso que as naturais. Se cuidarmos das espirituais, a doença desaparecerá por completo. Extraído do livro O Homem Espiritual, volume 3. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.